Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez é uma alegria, é um privilégio podermos estar juntos, todos nós, nessa noite em volta da mesa do Senhor. Essa mesa de graça, essa mesa de misericórdia, essa mesa de comunhão. Espero em Cristo que o teu coração esteja alegre nessa noite pelo grande privilégio que nós temos de comer do pão, de beber do vinho e de nos sentarmos juntos ao redor deste banquete que o Senhor nos prepara. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está em Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25, e eu leio os 8 primeiros versículos. O profeta Isaías diz o seguinte: Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas que há muito tempo planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como calor no deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem. Assim a canção dos temíveis é emudecida. Neste monte, o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, Ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Eu te convido a orar mais uma vez comigo nessa noite. Pai de amor, Pai querido, pedimos humildemente nessa noite que mais uma vez o Teu Espírito Santo venha nos iluminar para entendermos as Escrituras. Que sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo no âmago da nossa alma e que saiamos todos daqui acrescidos daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu peço por mim, peço por todos os meus irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão ao redor dessa mesa conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido irmão, querida irmã, nós vivemos um tempo que muitas vezes é caracterizado pelos teóricos como pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela é uma junção de muitos tipos de pensamento. É uma mistureba santa, a mistureba de filosofias, de compreensões, de ideias, de compreensões a respeito do mundo, de cosmovisões. E dentro da pós-modernidade existe um fragmento muito presente que nos influencia, que nos envolve, que nos toca, todos nós, como sociedade, que é justamente a modernidade em si. E nós que de alguma maneira somos fruto dessa modernidade, nós somos herdeiros também de uma ideia muito materialista a respeito do mundo. E o que eu quero dizer com materialista? É um tipo de ideia em que aquilo que importa é justamente as coisas como elas são, empiricamente, a maneira como a gente pode tocar nas coisas, como os nossos sentidos podem perceber as coisas, como nós podemos descrever as coisas.
É um tipo de pensamento extremamente racionalista, em que a razão humana, ela se manifesta e ela impera. Aquilo que a nossa razão não dá conta de entender é desprezado e marginalizado, como algo a ser entendido e compreendido em algum dia, em algum tempo. Mas o que vale, o que conta são as coisas como elas são, como elas estão. É uma ideia extremamente imanente da realidade, em que o que importa é a concretude das coisas, a concretude da matéria, aquilo que é físico, aquilo que a gente pode tocar. Porém, esse tipo de ideia, em que a gente olha para o mundo e percebe exclusivamente as coisas físicas, e a gente enxerga e lê tudo de uma maneira fria, racional e lógica, isso está na contramão da nossa fé cristã. A fé cristã, obviamente, ela não é irracional, mas ela não é racionalista, ela não é materialista. Envolve necessariamente a nossa fé transcendência, algo que transcende aquilo que nos parece óbvio e claro. A fé cristã, necessariamente, ela precisa transcender as coisas que a gente enxerga. Por isso que quando a gente casa com alguém, isso não é um mero contrato que a gente firma no dia que a gente vai no cartório e ponto final. Existe algo, um olhar sobre o matrimônio que transcende o aspecto contratual daquilo que envolve aquela relação. Uma amizade que a gente constrói não tem o objetivo e o fim de tão somente favorecer a nossa sobrevivência. Porque no pensamento materialista o que importa é a sobrevivência. E para a gente sobreviver, para a gente se manter alimentado, respirando, a gente constrói relações, entre aspas, interesseiras em prol da nossa sobrevivência. Mas quando a gente vive na fé cristã, a partir do Evangelho, uma amizade não é só uma amizade, uma relação não é só uma relação. E a fé cristã, com esse olhar transcendente, nos faz também olhar para o futuro, um futuro escatológico, um futuro cheio de promessas da parte de Deus, um futuro em que a gente consegue vislumbrar, a partir daquilo que está contido nas Escrituras, um mundo diferente desse, um mundo em que a gente consegue nutrir no nosso coração esperança, um tipo de promessa de coisas que vão acontecer, que nos fazem caminhar olhando para a vida de uma maneira transcendente, não olhando para a vida como de uma maneira fatalista em que a gente vai viver e vai morrer e ponto final e acabou. Não, existem promessas em relação a algo que está para acontecer, promessas que o nosso Senhor Jesus deixou, expectativas escatológicas como aquelas previstas talvez ali no livro de Apocalipse de João, e em tantos outros textos apocalípticos e escatológicos que nós temos nas Escrituras. Mas essa transcendência e essa expectativa pelo futuro não é algo que torna o nosso presente alienante. A expectativa por aquilo que vai acontecer não me paralisa no presente. Não me faz ficar parado, esperando e falando assim, agora é só sentar e esperar, porque um dia vai acontecer algumas coisas e hoje em dia é só aguardar. Não! O tipo de fé cristã que nós vivemos e que nós aprendemos com Jesus de Nazaré é um tipo de fé que tem esperança de promessas no futuro, mas vive diariamente esperançando, esperando, caminhando e também desfrutando, mesmo que ainda em parte, como diz o apóstolo Paulo, de coisas que vão se manifestar plenamente no futuro. Nós desfrutamos, e é possível desfrutar de elementos das promessas que nós temos nas Escrituras em Cristo Jesus, nesse instante, nesse dia, nesse momento, no agora. E é por isso que a mensagem dessa noite é uma mensagem testemunho.
É uma mensagem em que a gente vai meditar nesse texto de Isaías, texto esse que tem traços e características escatológicas, apocalípticas, textos até que a gente consegue perceber uma certa correlação com alguns textos do próprio Apocalipse de João, como essa parte em que ele fala que será enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Nós conseguimos, no nosso dia a dia, na nossa vida, desfrutar de parte dessas promessas que estão lá na frente. E é um testemunho por quê? Porque nesses dias, nesses meses que nós estamos vivendo, esse isolamento social, a não presencialidade, todo esse tempo que nós estamos vivendo como igreja tão particular, tão inesquecível, tão difícil em muitas instâncias, esse é um tempo em que eu não tenho dúvida que muitos e muitos irmãos e irmãs nossos, que a nossa comunidade, ela não está estagnada, ela não está paralisada, ela não está aguardando algo que vai acontecer na eternidade. Eu louvo ao Senhor, porque nós temos participado de uma comunidade viva, uma igreja que sim, está com as portas físicas fechadas aos domingos, mas uma igreja que está mais viva e ativa do que nunca e não alienada, esperando o bonde da pandemia passar para a gente viver alguma coisa, mas vivendo a vida com Cristo no presente, vivendo a vida concreta e real com o Senhor no agora, desfrutando dessas promessas que vão se manifestar plenamente no futuro, de maneira parcial e contundente no agora. Isaías diz aqui, logo no comecinho do texto: pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Isaías relata para nós que o nosso Deus, Ele é um Deus que faz maravilhas. E eu não sei como é o seu coração e a sua expectativa em relação à maravilha que será o reino escatológico, a manifestação plena do Cristo no mundo, a irrupção plena do Filho na vida, o reino se manifestando plenamente, concretamente. Aquele dia em que não haverá necessidade de sol, porque o Senhor iluminará o mundo e a vida e a existência. Queridos, um texto como esse, essas promessas, essa expectativa, é algo que enche o nosso coração de alegria, de esperança. E não é à toa que muitos diante dessa pandemia dizem para mim muitas vezes: Senhor, pastor André, eu não vejo a hora de Jesus voltar, Jesus volta logo. E volta logo, e eu entendo o porquê, e eu também quero que volte logo, porque quando existir essa volta, quando a plenitude dos tempos se manifestar e aquilo que é parcial for visto de uma maneira completa e plena, gente, os problemas da humanidade estarão resolvidos, a justiça se manifestará plenamente, não haverá motivo para lágrima, não haverá motivo para dor, porque o Senhor fará isso, porque Deus fará isso, Deus concretizará isso. A comunhão que nós teremos com o Pai na eternidade é de uma dimensão, de uma profundidade que a gente não consegue nem mensurar isso. As promessas que nós temos de comunhão e de vivência com Deus na eternidade é coisa que de fato olho nenhum viu. Ninguém consegue descrever como vai ser, está para além da nossa razão, está para além da nossa até mesmo esperança. Por mais que a gente espere e tenha imagens do que talvez será muito além de tudo aquilo que a gente acha que será. E o Senhor fará isso. O Senhor fará maravilhas. Porém, esse futuro que a gente aguarda, ele pode ser desfrutado agora. Plenamente? Obviamente não. Obviamente não. Mas de maneira real. Por isso que eu olho para esse texto e eu vejo o profeta dizendo que Deus tem feito maravilhas e que Ele é Senhor. Tu és o meu Deus. Meu Deus. E se você reparar, muitas vezes os salmistas, os profetas, eles fazem questão de dizer que o Senhor não é um ente,
teórico, abstrato e distante. Ele é meu. É o meu Senhor. E por que é o meu Senhor? Porque eu desfruto da presença do meu Senhor. Eu desfruto do meu Deus. Eu vivo com o meu Deus. Eu caminho com o meu Deus. E esse Deus, Ele não é um Deus que simplesmente está lá distante, me vendo de longe, e olhando e me monitorando assim, sem interferir muito na história. Não. É um Deus que faz maravilhas no dia a dia da nossa vida. É um Deus que se manifesta na nossa vida. É um Deus que toca a realidade da nossa história. É um Deus que toca a imanência, possibilitando que nós olhemos para tudo e para todos com um olhar transcendente daquele que toca a vida, daquele que toca a realidade, daquele que toca o teu coração, daquele que toca o meu coração. E é maravilhoso perceber a realidade desse Deus agindo e se manifestando nos testemunhos das pessoas. Pessoas falam, testemunham, contam coisas que o Senhor está fazendo na vida delas. E eu, como pastor, sou um privilegiado, porque eu sou todo ouvidos para uma comunidade, para uma igreja, com pessoas que têm caminhado com esse Deus e contam para mim coisas que elas estão vivendo com Deus. E esse testemunho, ele enche o meu coração de alegria, e eu posso compartilhar também coisas que eu tenho experimentado da realidade desse Deus. E esse Deus, embora há de se manifestar plenamente no futuro, no agora nós podemos compartilhar e testemunhar e dizer como profeta: tens feito maravilhas. E Deus tem feito maravilhas para a nossa igreja. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Deus tem feito maravilhas na nossa família, na nossa casa. Deus tem feito maravilhas na nossa vida espiritual. Mas pastor, pandemia, isolamento, estamos com a porta fechada, não está tendo culto presencial. Deus tem feito maravilhas na vida de pessoas. Existem pessoas crescendo espiritualmente. Existem pessoas buscando ao Senhor em suas casas. Você está aí no seu lar nesse momento. E é muito provável, muito possível que você nesse momento esteja percebendo a presença de Deus no teu lar. E algo que me marcou nessa semana, um irmão da nossa comunidade que disse para mim: pastor, esse ano foi difícil, foi complicado, mas nós vivemos a realidade de Deus na nossa comunidade com leveza. O tipo de espiritualidade que nós nutrimos ao longo desses meses tornou o trabalho, tornou o dia a dia, tornou a nossa vida leve no Evangelho de Jesus. E essa leveza é fruto de um Deus que bota o dedo na história. É resultado de um Deus que se manifesta na concretude na nossa caminhada. É um Deus que coloca o dedo no nosso coração, nos toca e nos faz enxergar Ele em lugares que talvez passam batido no dia a dia. E essa espiritualidade tem crescido, tem se manifestado, e a gente tem desenvolvido um relacionamento pessoal com o Senhor. E não é à toa que o nosso grande lema como igreja é o desejo de criarmos espaços para que a gente se encontre com o Pai. E é maravilhoso saber que o Pai está disponível, que o Pai está perto, que Deus é um Deus conosco, que Deus é um Deus presente. Deus está conosco nessa caminhada, e Ele tem feito maravilhas na nossa vida espiritual e na nossa jornada espiritual como comunidade. Ele diz também aqui: tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro e como o calor do deserto. É maravilhoso saber que a gente vive uma realidade, um relacionamento pessoal com Deus, que se preocupa com os mais fracos, com Deus que se preocupa com os pobres, com Deus que se preocupa com os menos favorecidos, com Deus que se preocupa com os injustiçados dessa terra.
Eu não sei se isso te angustia. Esse é um tipo de angústia que eu tenho recorrentemente. O fato de ligar a TV e ver pobreza, e ver gente passando fome, e ver miséria no nosso mundo evoluído, o nosso mundo cheio de tecnologia, o nosso mundo cheio de coisas, com técnicas de gestão das mais diversas. Para mim, assim, é muito angustiante, é muito frustrante, eu me sinto impotente, me sinto fraco, me sinto desiludido diante de uma humanidade que de alguma maneira nutre ainda no seu seio pobreza, miséria, desgraça, falta de oportunidade, falta de acesso à escola, falta de acesso à água encanada. Isso é um negócio que me dá uma perturbada, assim. Incomoda. E eu penso que se você minimamente tem compaixão no teu coração, eu sei que você vai se incomodar também. Não tem como a gente não se incomodar com isso, não tem como isso não nos abalar. E é maravilhoso saber que o nosso Deus se preocupa com isso. Que esse lugar para onde a gente vai, esse lugar de manifestação plena do reino de Deus, é um lugar em que isso não vai mais existir. Esse lugar, essa manifestação plena do reino de Deus, é um lugar onde não haverão pobres, onde não haverá injustiça, onde não haverá gente precisando ir para a clínica para se reabilitar, para poder viver socialmente, sem ter dependência química, onde não haverá necessidade de alguém pensar na possibilidade de procurar o crack, para ter que se anestesiar do dia a dia. Um lugar em que não vai ter gente que vai se lascar pelo fato de ter nascido onde nasceu. Um lugar onde tem gente que vai se dar muito mal na vida por ter nascido num determinado continente, num determinado país, numa determinada cidade. É maravilhoso saber que Deus se preocupa com isso e que o reino de Deus, quando se manifestar plenamente, não vão existir essas coisas que nos angustiam. Não vai ter pauta para esse tipo de jornalismo, né, que a gente assiste e que precisa existir em uma certa medida, mas que noticia o caos pela TV. Que noticia o espanto, que noticia a tragédia, que noticia a morte diariamente. Não vai ter notícia para esses, nesse lugar, nessa esperança que nós temos desse reino. Porque o Senhor, Ele vai providenciar justiça. O reino é um reino de justiça. Agora, esse reino que vai se manifestar, ele não nos dá o pretexto para nós ficarmos parados, para nós nos paralisarmos. E eu louvo a Deus, porque nesses meses que se passaram, nessa história de Quitaúna, nós fomos uma comunidade, nós fomos uma igreja sensível à dor dos injustiçados dessa terra, sensível à dor dos pobres, sensível à dor daqueles que não têm alternativa, daqueles que não têm força em si para conseguir sair dali. Eu louvo a Deus porque nós fomos uma comunidade de gente que não está esperando a plenitude do reino, mas está preocupada em manifestar o reino aqui e agora, estendendo a mão, dando atenção, ouvindo, levando pão, se movimentando e se mexendo e se arriscando até mesmo em período de pandemia. Gente que no período complicado que a gente está vivendo economicamente, teve coragem, teve vontade, teve o desejo, teve o ímpeto de colocar a mão no bolso, tirar dinheiro e falar assim, tá aqui ó, vou botar nesse fundo aí que inventaram, vou botar nesse fundo que foi criado, e vou ajudar, vou contribuir, para que coisas possam ser feitas com esses que estão sofrendo, porque está difícil para todo mundo, mas tem gente que não tem como tirar força, não tem como fazer nada, não tem porta aberta, mas a gente vai como igreja, a gente vai abrir a porta, a gente vai escancarar a porta, a gente vai gerar oportunidade, e eu não tenho dúvida de que são pessoas, e nós temos sido uma igreja de pessoas movidas pelo Espírito Santo de Deus,
que tem tocado os nossos corações, que tem nos sensibilizado, meus irmãos, para que a gente possa ir, fazer a missão, ser como esse Deus aqui se mostra, um Deus que é refúgio para o pobre. Que alegria, que privilégio que nós temos como igreja, de sermos, como pessoas, nas nossas atitudes, esse refúgio para aqueles que não têm refúgio, esse refúgio para aqueles que não têm uma casa para ir, esse refúgio para aqueles que estão com fome, esse refúgio para aqueles que estão na dependência química, esse refúgio para aqueles que não têm carinho, esse refúgio para aqueles que não têm o aconchego de um familiar próximo para dar um abraço, para bater um papo, para conversar, para mandar um WhatsApp, sei lá. Nós temos sido isso. E é com muita alegria, eu acho que vai ficar marcado na nossa história. É muito legal o César estar aqui nessa noite, para estar aqui nesse momento, porque eu creio que vai ficar marcado o fato de IBQ Missão ter nascido. Carlos, Jaque, César, que estão à frente desse trabalho. O IBQ Missão, ele nasce na época de pandemia. Ele nasce na época do caos. Ele nasce na época da falta de recurso. Ele nasce na época do problema, na época que não é uma época para isso nascer, mas o Senhor tem agido no nosso meio. E esse tipo de projeto tem se manifestado, tem acontecido, tem se manifestado no nosso meio, na nossa comunidade, através de gente que está sendo como Deus, gente que quer ser refúgio para esses. E eu louvo ao Senhor por isso, eu louvo ao Senhor por isso. O profeta Isaías, ele diz também no verso 6, que neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Quando a gente olha para essa imagem que o profeta relata para nós, não tem como deixar de pensar nessa mesa. Haverá um tempo, esse tempo vai ser muito legal de ver, vai ser muito interessante. Porque na mesa escatológica, na mesa onde vão estar servido esse banquete, essas carnes suculentas, esse vinho envelhecido, essa comida boa, essa bebida boa, será uma mesa em que, como o profeta diz aqui, uma mesa para todos os povos. Todos os povos. E vai ser muito interessante a gente perceber que nessa mesa para todos os povos, a gente com certeza vai se surpreender com as pessoas que estarão lá. E eu suspeito que os evangélicos brasileiros vão tomar um susto quando chegarem nessa mesa. Muitos de nós tomaremos sustos quando a gente descobrir as pessoas que vão sentar do nosso lado. Essa mesa de todos os povos, gente de toda tribo, gente de toda língua, gente de toda nação, sentada na mesa do Senhor, no banquete que Deus preparou, uma mesa de comunhão para a humanidade, uma mesa de comunhão plena, uma mesa em que não vai ter espaço para desavença, uma mesa que não vai ter espaço para mimimi, uma mesa que não vai ter espaço para briguinha política, uma mesa que não vai ter espaço para diferenças, uma mesa em que a gente vai ter com certeza ainda a nossa individualidade, a nossa personalidade. Eu penso que nessa mesa o André vai ser o André, a Luísa vai ser a Luísa, o João vai ser o João, mas é uma mesa em que nós vamos estar em plena comunhão com a nossa própria raça humana, uma mesa em que nós vamos estar em comunhão com a natureza criada, uma mesa em que a gente vai estar em comunhão com o nosso Deus, uma mesa em que nós vamos vivenciar, experimentar ali de fato, o fato de sermos uma comunidade, o fato de percebermos que a gente vive dentro de uma casa comum, o fato de que para além de eu ser brasileiro, o outro norte-americano, o outro europeu, nós estamos no mesmo planeta.
em que nós consumimos os mesmos recursos naturais, uma mesa em que a gente pode nutrir amizade com gente de todo tipo, uma mesa em que não tem espaço para preconceitos, uma mesa que não tem espaço para o ódio, uma mesa que não tem espaço para agressão. E olha, tem gente que eu acho que não vai querer estar nessa mesa, porque é uma mesa do amor, é uma mesa da graça, é a mesa da misericórdia, é a mesa da amizade, é a mesa da fraternidade. Agora, essa expectativa escatológica sensacional que as imagens bíblicas nos mostram e enchem o nosso coração daqueles que desejam presenciar essa cena, não é algo só para o futuro. Existe parte dessa comunhão que a gente pode testemunhar aqui e agora. E eu estou muito feliz, mais uma vez, de poder ministrar a ceia do Senhor nessa noite, em uma mesa, em uma comunidade, em que eu sou pastor, em que estou junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com vocês aí na casa de vocês, com todos vocês aqui nessa noite. E eu posso voltar para minha casa, botar minha cabeça no travesseiro e saber que eu não estou aqui encenando, que eu não estou aqui tendo que forçar a barra, sabe, para conviver com vocês, e saber que eu não estou aqui tendo que pregar a Bíblia e falar desse negócio de que a gente é família de Deus da boca para fora, em que eu não estou testemunhando um monte de gente hipócrita que finge que é amiguinho porque está na igreja para parecer todo mundo um bando de santo, mas que por detrás ali é só ódio, só indiferença, só falta de amor. Eu louvo a Deus, porque a gente está dentro de um lugar, é lógico que não é unânime, né? Nem esperaria isso, mas é concreto, é real, é palpável, a comunhão é real. Eu posso olhar para o João e falar: João, te amo, meu irmão, estamos na mesa junto hoje. Posso olhar para o Gui, para o Samuca, para a Silvinha, para todo mundo que está aqui, imaginar vocês aí na casa de vocês. Eu falei hoje até para o meu cunhado, hoje na mesa, a gente estava almoçando, e eu comentei com ele, eu falei: Rafa, cara, como eu gosto de celebrar a ceia do Senhor, porque eu me sinto na mesa do Senhor. Eu me sinto na mesa, me sinto aqui, parece que Deus preparou esse banquete, assim, né? Literalmente, é lógico que aqui é um símbolo. E o símbolo e o rito que faz com que a gente experimente mensalmente a realidade da mesa é sensacional, porque isso gera no nosso coração, toca as nossas emoções, toca a nossa realidade, mexe com a nossa fé, renova a nossa fé. Mas para além do rito e do aspecto simbólico do que tudo isso aqui envolve, eu sei que eu vivo com irmãos, que eu tenho comunhão. Eu sei que nessa pandemia, na hora que o Eli passou por aperto, cara, meu coração ficou apertado por causa do Eli. Nesse momento que tem mais gente contaminada com a Covid, eu estou preocupado com quem está com a Covid. Nesse momento que teve gente que passou por luto, eu chorei o luto do meu irmão, da minha irmã. Esse momento em que gente perdeu familiar, irmãos nossos, falei com um hoje, que está com medo. Pastor, eu estou com medo, pastor. Sou do grupo de risco, estou numa situação. Puxa, estou falando aqui para o meu filho para se conscientizar que o negócio está perigoso. Estou com medo, pastor. Eu fico com medo junto com ele, porque eu fico com medo por ele. E o medo dele me afeta, porque é comunhão. É comunhão, não tem frieza, não tem um membro número X que se tornou membro data tal. Não tem isso. É o fulano de tal, tem nome, sobrenome, é meu irmão. Quando alguém sofre, a gente sofre. Quando alguém sorri, a gente sorri, se alegra. E dizem que é mais difícil você se alegrar com os que se alegram. Talvez esse seja um bom termômetro para a gente medir a nossa comunhão. Chorar com o que chora, todo mundo chora com o que chora. Isso aí, tranquilo. Mas eu estou numa comunidade em que eu me alegro quando meu irmão ele fala para mim assim: puxa, pastor, consegui o emprego que eu estava querendo. Que alegria. Pastor, aquele negócio lá foi fechado lá, vou com uma casa nova, bacana. Puxa, que alegria, que alegria.
a pessoa conta, poxa pastor, fiz o exame, não deu nada. Que alegria, que alegria. E é essa mesa que a gente está, a mesa da comunhão. A mesa em que a gente está junto aqui como irmãos e irmãs. Isso não é um título, não é o crentez. É irmão mesmo, é brother, camarada, estamos juntos, estamos misturados ali. Isso é fundamental e eu me alegro porque a gente vive isso, a gente experimenta essa realidade. Por fim, eu queria destacar a partir do verso 8 aqui, em que ele diz que o Senhor, Ele vai destruir a morte para sempre, enxugará as lágrimas de todo o rosto. Que dia maravilhoso será esse, em que a morte será destruída, em que não haverá a possibilidade da morte, não haverá a possibilidade da dor, não haverá a possibilidade do sofrimento. E eu acho muito bonito o texto do profeta, porque ele faz questão, porque teologicamente a gente sabe que Deus vai destruir a morte, mas ele faz questão de expressar aqui no texto o fato de que Deus vem e enxuga a lágrima. Esse gesto afetuoso de Deus. E Deus vai enxugar as lágrimas da humanidade, eu não tenho dúvida. E como eu anseio por esse dia, como eu anseio por esse dia em que não haverá pandemia, em que o Covid não vai levar os nossos entes queridos, em que a morte ela não vai vencer, não vai triunfar, ela vai estar plenamente derrotada, em que a gente vai poder viver plenamente, de maneira abundante, em que a gente vai desfrutar da plenitude da nossa humanidade, da maneira como Deus arquitetou e planejou e fez naquele jardim. E a gente vai viver naquele jardim, sem pecado, um jardim com plena comunhão, um jardim que a gente não vai ter capacidade mais para nos ferir, em que a gente não vai precisar chorar de tristeza, chorar de saudade, chorar de dor, a gente não vai precisar sofrer. Que alegria, que alegria. Mas a gente pode desfrutar de parte disso hoje. A gente pode desfrutar e tem desfrutado de parte disso agora. Nós temos desfrutado como comunidade da presença de um Deus no nosso meio que tem trazido consolo para a nossa alma, que tem nos consolado. Teve gente que perdeu gente próxima nesses meses. E eu sei que por mais dolorido que seja, eu sei que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, Ele tem trazido todo o amparo e todo o conforto dentro desses corações. Eu sei que o Senhor tem carregado irmãos aqui no colo. Eu sei que o Senhor tem apaziguado a alma desses que têm medo. O Senhor tem trazido consolo para a nossa comunidade. E isso é maravilhoso. E para além do consolo, o Senhor tem nos possibilitado ainda, no meio desses meses, ter esperança. Esperança. Esperança que, como eu disse, não é uma esperança que nos aliena, que nos paralisa por algo que vai acontecer, mas é esperança que toca e enche o nosso coração e nos faz caminhar e viver. Viver a vida cristã dentro desse caos, sendo consolados pelo Senhor, em pessoa, tendo as lágrimas enxugadas do nosso rosto, retiradas da terra, plenamente, pastor? Infelizmente ainda não, infelizmente ainda não, mas nós temos percebido a transcendência do Senhor, tocando e limpando e recolhendo as lágrimas da nossa alma. Eu não sei o que você tem vivido, experimentado ao longo desses meses. Eu me lembro que lá no comecinho de março, metade de março, eu lembro que eu falava para vocês que essa pandemia é uma oportunidade. É uma oportunidade para a gente começar a olhar para aquilo que é essencial. Para a gente passar a ter um tipo de olhar para aquilo que de fato importa. Esse tempo caótico, exótico,
triste em muitos aspectos que a gente tem vivido. É um tempo que nós temos como igreja e como indivíduos a possibilidade de olhar para dentro do nosso coração e fazer um balanço da nossa fé e da qualidade da nossa fé. Que tipo de fé nós temos no Senhor? Que tipo de fé nós manifestamos a respeito do nosso Deus? Será que é uma fé meio que materialista, sabe? Uma fé de ir na igreja no dia tal e de voltar para casa, de trabalhar durante a semana e de ir na igreja de novo domingo à noite e voltar para casa. Mas será que é uma fé artificial? Uma fé rasa? Uma fé sem substância? Eu acho que nessa pandemia, quem desfrutava desse tipo de fé teve a oportunidade de revisitar isso. Por outro lado, aqueles que desfrutavam de uma fé mais profunda, tiveram a oportunidade, têm tido a oportunidade de aprofundar ainda mais, de perceber as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio nesse caos, de perceber o quanto a igreja é um instrumento de Deus para esse mundo complicado, de perceber o quanto o nosso irmão e a nossa irmã faz falta para a gente. Cada domingo que eu venho aqui, e eu não vejo os irmãos entrando por aquela porta, em que eu não tenho a oportunidade de ir para a porta para cumprimentar vocês, aquilo me toca, no sentido de que eu tenho saudade, de que vocês são importantes, de que vocês fazem falta para a minha vida. O fato da gente estar aqui ao redor da mesa e a gente ainda não ter a presencialidade, isso me fez aprofundar ainda mais o quanto a igreja é importante para mim, o quanto a comunhão é importante para mim, o quanto eu sou enriquecido pela vida de vocês, o quanto eu preciso ligar, o quanto eu preciso conversar, o quanto me alegra o fato de eu entupir o calendário de reunião e encontrar um grupo na quarta, um grupo na quinta, um grupo no sábado, um grupo no domingo. Eu sei que talvez fique cansativo para um, para outro, mas eu confesso para vocês que para mim é um prazer, uma alegria, porque aquilo me nutre a minha fé, porque a minha fé, ela tem a ver com essa comunhão real. Que alegria saber do nosso Deus que nos traz consolo, que nos traz esperança nesses dias, que alegria, que quão libertador, e eu confesso que para mim é particularmente libertador, saber que Deus está a todo momento diante do meu choro, da minha lágrima, vindo carinhosamente e me consolando, me trazendo alento, dizendo para mim, soprando no meu ouvido, diante das desgraças, que o amor vencerá, André. André, eu sou amor. Eu sou amor. E aquilo consola. Aquilo faz a gente esperar mais. Faz a gente querer caminhar mais. Faz a gente querer ser mais parecido com Cristo. Faz a gente querer participar mais desse processo orgânico da vida, de uma igreja que é viva, que é real, que é concreta. Você tem percebido transcendência na tua vida? A tua fé tem te levado a olhar para além do real? A tua fé tem te levado a esperar para além do prognóstico dado, que muitas vezes é terrível, e nós estamos num contexto que é terrível mesmo, que é triste. Você tem experimentado o consolo, tem experimentado a esperança, tem experimentado a comunhão, tem experimentado se envolver com o trabalho de Deus no mundo, tem experimentado a realidade desse Deus que faz maravilhas na nossa vida. Se você não tem experimentado isso durante todos esses meses, eu convido você a baixar a cabeça onde você está nesse momento e se colocar diante do Senhor. E a oração que eu te aconselharia a fazer nesse momento é uma oração de constatar
a superficialidade da fé e clamar para que o Espírito Santo possa soprar sobre você e avivar a tua alma, avivar o teu ser, renovar as tuas forças, para que você tenha olhos para ver aquilo que os teus olhos materiais, físicos, biológicos não estão conseguindo enxergar, para que você peça a Deus, para que o Espírito Santo abra os teus ouvidos, para você ouvir a voz do Espírito falando com você nessa noite, dizendo para você: mude o teu caminho, me busque, faça alguma coisa diferente, saia da rotina, e comece a perceber que você está num domingo, dia 13 de dezembro de 2020, na mesa de graça do Senhor, e que isso não é pouca coisa, e que o nosso olhar não pode ser materialista, ao ponto da gente achar que isso aqui é só uma rotina. O meu conselho é que você ore, quem sabe aí na intimidade do teu lar, talvez isso pode trazer até alguns benefícios. Se rasgue na presença de Deus, meu irmão, se rasgue. Se aquilo que o profeta Isaías diz é só uma esperança lá para frente e que você não está desfrutando absolutamente nada disso agora, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí para te fazer enxergar, para te fazer ouvir e discernir a transcendência desse Deus tocando a tua realidade, tocando a tua vida e mudando a tua história. Quero orar por você nessa noite. Pai, quero te pedir humildemente por todos nós, Senhor. Ó Senhor, que a gente possa continuar percebendo, Senhor, continuar discernindo a tua presença no nosso meio, continuar experimentando ainda em parte, ainda que seja em parte, aquilo que vai se manifestar plenamente no futuro. Que a gente experimente, Pai amado, nessa noite, uma vez mais, do teu toque que traz consolo, do teu toque que seca as nossas lágrimas, do teu toque que nos convida para um banquete, para essa voz que nos chama para ação, para essa voz que nos leva a vivenciarmos e testemunharmos um Deus que não cessa de agir na história das nossas vidas. Eu peço em especial por aqueles que talvez não tenham experimentado essa realidade, que foram talvez engolidos, tragados por esses meses duros e difíceis. Eu peço pela vida espiritual deles, Pai, que o Senhor faça uma revolução nessa noite, nessas almas, que o Senhor ressuscite esses queridos que estão dormindo, que estão só esperando, que eles passem, Deus querido, a esperançar, que eles passem a ser consolados e perceber o teu consolo, que eles passem a enxergar aquilo que o Senhor tem feito, que eles passem a desfrutar da tua realidade, da tua concretude, que eles passem a estender as mãos, agindo, que eles passem a se movimentar, que eles passem a perceber a tua realidade na nossa vida, que eles passem a experimentar a realidade de se sentar à mesa de comunhão, à mesa de graça, à mesa de misericórdia. Ressuscita essas almas, Pai, ressuscita esses corações, e que eles venham desfrutar, ainda em parte, mas de verdade, da tua realidade. Eu peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nessa noite nós estamos na mesa,